Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da TV Câmara de Santo André. A nossa conversa de hoje é com o vereador Lucas Zacarias, do PL, que está no seu terceiro mandato e vai contar para a gente um pouco da sua experiência e das perspectivas para os próximos anos. Vereador, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, Gabi. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e mostrar a diferença que a gente vem fazendo em Santo André, há mais de 8 anos da vida pública, esse legado que tem a família Zacarias aqui no município de Santo André. Vereador, eu queria começar justamente, falando sobre todos esses anos da sua carreira aqui como parlamentar, o que mudou principalmente do primeiro mandato para cá? Muito aprendizado. Eu comecei muito cedo. Quando você entra para a vida pública, você acha que vai conseguir mudar o mundo, com projetos, leis, trabalho de campo, que eu acho que esse é o meu forte. Eu trabalho muito presencial. E você vê que quando você está no poder, está na vereança, não é bem assim que funciona. É muito detalhado o processo. Você tem que ter muita conversa com a parte executiva, ver como você colocar os seus projetos para acontecer dentro do município, a aceitação do governo. E, lógico, com o tempo você vai pegando o jeito, como é o passo a passo. E hoje, né, no meu terceiro mandato, você já tem o caminho das pedras, é só colocar em prática e executar da melhor forma possível. E falando também em experiência, queria trazer para nossa conversa o seu Luiz Zacarias, Sim. que é ex-vereador da cidade, foi vice-prefeito da cidade também, e é seu pai. De alguma forma, o trabalho dele nos 5 mandatos em que ele esteve como vereador da cidade te inspirou? Quando você vai criar algum projeto de lei, por exemplo, tem algo no trabalho do seu pai que também te inspira? Com certeza. Um pouquinho da nossa história é falar um pouco da raiz da família Zacarias. Né? Vem através do meu avô, nordestino, que veio de Pau de Arara para Santo André. Né? Antigamente a Vila Palmares, que é o nosso reduto, pertencia a São Caetano. Depois passou para Santo André e fomos a nossa família foi a fundadora, uma das fundadoras do bairro. E nisso teve o trabalho com a comunidade, as pessoas muitas vezes passavam fome, a gente ajudava, dava serviço, trabalhava junto, um trabalho mais junto à população. Ao final do Padre Rubens também, que foi um grande marco ali na nossa região, parceiro da família Zacarias. E isso, nesse trabalho na vida pública, meu pai se elegeu como vereador, lógico. Eu, quando nasci para vereador, meu pai já estava na ativa, e desde os 3 anos eu me lembro correndo pelos corredores da Câmara. Eu nasci na vida pública. E eu falo muitas vezes, e quando a gente fala de vida pública, é um legado. Ainda mais quando é um legado familiar. Porque as pessoas falam, sou contra, sou a favor, a família na política. E eu falo para você, a melhor coisa é a família na política. Porque quando você tem uma família política, sua família está preparada para aceitar um vereador dentro de casa, para saber da ausência de um pai, para saber da missão, que eu acho que é muitas vezes divina, de você se declarar parceiro do próximo, se preocupar com a dor do próximo. O Papa falava, o antigo Papa falava que a melhor forma de mudar a vida das pessoas que mais precisam é através da política. Então, é muito difícil lidar, conciliar a vida pessoal com a vida pública. Os filhos sofrem, a mulher sofre com a ausência do marido, muitas vezes tem que saber como trabalhar isso. Pode ver que muitas vezes muitos vereadores, quando se elegem, têm dificuldade de manter o próprio casamento, a própria a administração da vida familiar. Então eu falo para vocês, a melhor coisa para mim, do meu ponto de vista, é o legado familiar. A família, a base já é política. A família já é dedicada à vida pública, ao olhar ao próximo, o trabalho social, o trabalho no olho. Então isso começou desde pequeno, vendo o trabalho que meu pai fazia, como ele atendia as pessoas olho no olho, como ele se dedicava ao dor do próximo, tentar sanar as dificuldades. Muitas vezes não conseguia sanar, mas era um abraço de consolo, era um abraço de carinho, era um olho no olho. E é isso muitas vezes que a população mais precisa, é se sentir acolhida. E nesse tempo todo, a gente foi me desenvolvendo, vendo o trabalho que ele fazia, já queria ser vereador. Ele não queria. Mas eu já queria ser vereador. No começo, para ele, até foi um susto, porque ele fazia de tudo para mim não ser vereador, porque ele sabia das dificuldades. Eu falei, não, é isso que eu quero, é uma missão, quero seguir o legado da família. Foi aí com 27 anos, pelo PTB na época, entrei para vereador. Meu padrinho era o Campos Machado, o grande professor de muitos políticos no Brasil, e hoje pelo PL, né, pela direita da cidade, representando a direita em Santo André. Hoje o meu pai, né, o ex-vice-prefeito Luiz Zacarias, é presidente do PL municipal, exercendo um ótimo trabalho junto ao Bolsonaro, ao presidente Aldemar da Costa Neto, presidente estadual
Tadeu Candelária. Então, assim, tem um trabalho muito forte. E isso, essa continuidade, a gente, poder da família trabalhando junto, cria uma força muito grande para a gente somar essa força e ajudar cada vez mais pessoas da cidade. E a gente conversava ali no off também, né, vereador, sobre você ter um trabalho muito próximo da população de Santo André, um trabalho de base, de campo mesmo. Você vai, visita os bairros, conversa com seus eleitores. De certa forma, essa sua escola também veio de conviver ali desde pequeno, vendo o trabalho do seu pai como vereador? Sim, com certeza. A base é a familiar, como eu já disse. É sempre ajudar o próximo, sentir a dor do próximo. E, lógico, eu sou um vereador que mal fico no gabinete. Eu gosto de trabalho de rua. Só de quarta-feira que eu atendo no gabinete e de terça-feira de dia de sessão. Que eu acho que essa é a função nossa. É representar a população, fazer esse elo entre o poder público e a sociedade, né? Entre o munícipe. E onde está o vereador nisso? Tem que estar na rua. Tem que estar vendo buraco, tem que estar vendo problema na saúde, a falta de remédio posto, problema nas escolas públicas, um ventilador quebrado. Tem que fiscalizar, é fiscalizador. Muitas vezes a população não sabe diferenciar executivo, prefeito e vereador legislativo. Faz uma mistura toda e a gente tem que explicar qual que é o papel do vereador, onde eu consigo ajudar, onde eu consigo te auxiliar. É esse o nosso papel. E tem um gabinete ali fixo, né, que fica na Câmara Municipal ali, no Paço Municipal aqui de Santo André, e tem também o seu gabinete móvel. Sim. Você falou muito disso, do olho no olho, gastar sola de sapato visitando os bairros, e a gente vê também que o gabinete móvel ele é muito presente nos bairros da cidade. Como você organiza essa demanda e como você entende a importância também de ter esse trabalho de ouvir diretamente a população? O meu trabalho, eu sigo uma agenda muito rígida. A gente tem um trabalho toda quarta-feira, atendimento presencial na Câmara Municipal Gabinete 8. Até convido você de casa, vai lá tomar um café com a gente, é a ordem de chegada, a gente tenta sentar e sanar as dúvidas e conversar um pouquinho sobre projetos da cidade. De quinta de manhã, lá na Rua Romana, número 10, da Vila Palmares, também presencial, das 8h30 ao meio-dia. E também, terça-feira, manhã e tarde, sessão. E nos demais dias eu tento fazer o quê? Agenda de rotina, de campo. É onde a nossa equipe prepara o trabalho e a gente segue uma agenda. Dentro dessa agenda, a gente tem alguns projetos. Deles é o gabinete próximo a você. Hoje, muitos vereadores fazem esse gabinete, mas quem começou foi a família Zacarias. Lá na época do meu pai, que ele era vereador, nós somos os fundadores do gabinete próximo a você em Santo André, que deu muito certo, e lógico, as pessoas muitas vezes copiam o que deu certo pra, né, em seus projetos. Então, o que é? Hoje, o gabinete é o quê? A gente tem um caminhão, Uhum. né, com Aldor Lucas Zacarias, nós rodamos a cidade inteira com a nossa cara, com a nossa foto, montamos um gabinete, uma tenda com bandeiras, uma mesa e uma advogada, uma assessora nossa, onde ela olha, conversa com as pessoas, tenta ver a dificuldade do bairro, os projetos para os locais, dentro desses projetos de dificuldades, isso passa para a gente e a gente encaminha pela sessão para o prefeito, né, essa parte de fiscalização e acompanhamento dos bairros. É um trabalho que deu muito certo. Além disso, também a gente tem um trabalho social, que é um trabalho muito mais em ações no CESA, com a comunidade, ações de esporte, que nós realizamos geralmente uma vez por mês. E também temos reuniões que aí nós marcamos também sempre na casa da população. Ah, vamos, Dona Maria, preciso de uma demanda. Dona Maria, junta a família aí, vamos tomar um cafezinho, leva um bolinho, vamos lá, vamos conversar. E a gente tenta estar sempre tendo esse vínculo próximo da população e poder trabalhar junto. Então, esse é o trabalho que nós executamos dentro dessa nossa agenda semanal, sem contar as agendas mais detalhadas que sempre aparecem, uma coisa ou outra. Vereador não tem bater ponto, a gente começa às 8h30 da manhã e vai até, às vezes eu chego 10 horas da noite em casa. E como funciona o critério para escolher os bairros que o senhor vai visitar? É por demanda? Se você sente uma necessidade maior ali, a população está reclamando mais de alguma coisa, está pedindo algo, como o senhor faz essa escolha? Nós temos um reduto, né, de trabalho, nosso ponto forte que é Vila Palmares, Sacadura, Vila Aquilino, Ampestre, Bom Pastor, Vila Guiomar, Príncipe de Gales, que é um reduto forte nosso. Lógico, sou o vereador da cidade toda. Os outros bairros, muitas vezes, a gente também trabalha, só que as pessoas mandam mensagem no WhatsApp nosso, manda no Facebook, solicito sua visita, tal dificuldade. Minha equipe marca uma agenda, eu vou lá, entra nessa escala, faço essa visita com a minha equipe, a gente faz uma assessoria e vê o que realmente a população está precisando para a gente dar um encaminhamento nesse processo.
E falando assim de entender mais as necessidades da população, queria tocar especificamente no PL 121/2024, que é o PL que proíbe o uso de celular nas unidades escolares públicas e privadas aqui de Santo André, que inclusive a nossa equipe fez uma matéria sobre isso, né? Te acompanhou um dia, e eu queria entender a importância desse projeto aqui para a cidade. Mas antes da sua resposta, eu vou chamar a matéria que foi produzida pelo repórter Marcos Boemerá, que foi até as escolas para entender um pouquinho mais de como está funcionando essa realidade. Desde o começo do ano letivo de 2025 é assim. Nada de telefone celular na escola, nem durante a aula, nem no intervalo. No recreio agora, só jogos, brincadeiras e mais brincadeiras. Em Santo André, os celulares podem até ficar nas bolsas dos alunos, mas só lá. É o que prevê o projeto de lei do vereador Lucas Zacarias, do PL. Além dos celulares, estão proibidos também o uso de tablets e relógios inteligentes nas escolas das redes pública e privada. Com a proibição do celular em sala de aula, com certeza o professor vai ter mais acesso ao aluno e o aluno com notas mais altas no final do mês. Entre os pais, é quase uma unanimidade. Todos os responsáveis pelas crianças ouvidas pela nossa reportagem são favoráveis à proibição. Eles ficam muito dispersos, quer ver rede social, essas coisas, então eu sou a favor. Agora eles estão trazendo um jogo de Uno, faz outras atividades mais lúdicas. Quanto menos câmera, melhor. Porque o celular, no final, se tornou uma distração muito grande, né? Os próprios alunos reagiram bem às mudanças. Não tivemos problema, não. Foi feita uma conscientização antes, teve a participação dos pais e todo mundo saber, né? Que é um problema que a gente enfrentava dentro da sala de aula, né? O aluno toda hora com o celular, mas tá tranquilo aqui. Especialistas garantem que a medida só vai trazer benefícios ao processo de desenvolvimento da aprendizagem. Os estudantes vão ficar mais atentos ao conteúdo e aos professores, que, por sua vez, vão deixar de controlar se o aluno está ou não ao celular e podem dedicar mais tempo ao conteúdo pedagógico. O relacionamento social vai ficar melhor, assim como o desenvolvimento cognitivo. Os alunos vão conversar mais entre si, o que promove o desenvolvimento da linguagem. Com mais tempo e interação, eles praticam mais atividades físicas. O resultado de tudo isso é alunos mais calmos, mais comunicativos, menos isolados, menos ansiosos e menos impulsivos. Esse projeto acho que vem para proteger, né, crianças e jovens e para trazer outras oportunidades. Criança precisa voltar a brincar dentro da escola, precisa voltar a se relacionar com os pares dentro da escola e tendo essa proibição abre essas possibilidades. Sem celular, foco no professor. Vereador, muito legal, né, a matéria. Você vê que a maioria dos pais também concorda com isso, porque são crianças em idade escolar, crianças e jovens, e a maioria concorda de que ajuda no foco nas aulas. Primeiro, eu quero entender, então, o que o senhor achou da matéria. Eu achei muito interessante, meu parabéns ao trabalho de vocês, o modo que foi a explicação. Eu acho que isso faz com que a pessoa que assiste, o telespectador, consiga sentir mesmo essa necessidade, essa evolução que está tendo com a proibição também dos celulares nas escolas. E queria entender também como surgiu, né, a ideia de fazer esse projeto, então. Ele é muito importante justamente porque ajuda no foco, como a matéria própria explica, sim, e também como surgiu esse tema, né? Como vocês ouviram a população, como foi o antes da produção desse projeto de lei. Na verdade, todos nós sabemos que hoje a dificuldade é muito grande nas escolas públicas, municipais, e a falta de atenção nos jovens também nas escolas. Isso, lógico, com a proibição do celular a gente conseguiu melhorar até a taxa de ensino, né, a atenção e o foco do aluno no professor. Eu fui um aluno que tem um TDAH, e eu sempre tive essa dificuldade de focar, hiperatividade. Então, com o celular isso aumentava, né, essa falta de atenção na aula, e muitas vezes isso resultava numa má nota no final do semestre. Com essa proibição, a gente consegue que o aluno tenha mais foco no professor, aumente, né, sua nota nas escolas e, lógico, a gente faz com que a nossa sociedade, os alunos em si, tenha uma disciplina ali da sala de aula.
E dá para perceber também, vereador, que os projetos de lei, os textos, eles tocam em vários setores da sociedade andreense, né? Quando a gente pesquisa ali os projetos da sua autoria. Esses dias, numa sessão ordinária recente, o senhor fez uma indicação, inclusive, sobre o apoio que o seu gabinete, que o senhor dá à criação de serviços que tenham intérpretes de Libras, né? Principalmente serviços públicos. A acessibilidade também à pessoa com deficiência é algo que está na sua agenda, que o senhor sempre pensa também na hora de fazer esses projetos de lei? Com certeza, a gente tem um grande número de pessoas surdas, né, no município. E não seria, ao meu ver, muito difícil o Poder Executivo auxiliar como intérprete em cada setor público. Muitas vezes, quantos surdos tentam se aposentar e no INSS e não conseguem se comunicar com o atendente? Se sentem ali, muitas vezes, ansiosos, tensos, se sentem menosprezados por não conseguir se comunicar. Eu acredito que com esse trabalho que existe na Câmara já de intérprete, né, para a população nas sessões, a gente consegue estender, né, esse trabalho nos serviços públicos. E também tem, né, um aplicativo, né, um ICOM, que um surdo foi conversar comigo, amigo meu pessoal, ele mostrou, ó, eu coloco aqui, a pessoa, ele faz os sinais para a pessoa, e a pessoa se comunica com a gente o que ele quer falar. Isso dá para se estender. Se não for presencial, então que seja um aplicativo que o surdo de Santo André consiga conversar nos serviços públicos. Eu acho dessa forma o Poder Executivo faz, né, um trabalho muito forte de inclusão, né, já que é um trabalho necessário na cidade e contempla essa classe que sofre tanto por falta dessa dificuldade no diálogo. E é um projeto que, de certa forma, também confere independência, né, para essas pessoas. Não é só, de repente, para buscar uma ajuda ou algo do tipo, mas é algo que também deixa a pessoa fazer as próprias escolhas, sair para resolver coisas, confere independência para a população também, né? Com certeza, com certeza. Acho que a população se sentindo bem, é isso que o Poder Executivo, o Legislativo precisa, é fazer com que a população se sinta acolhida. Lógico, o intérprete para os surdos vai ser esse acolhimento total, que é o que realmente falta. Essa dificuldade de estar conversando, dialogando com o intérprete, você sana 100% dessa dificuldade. E esse trabalho também desse olhar, vereador, de entender o que está acontecendo na cidade, do que é preciso, passa muito pela zeladoria, né? Sim. No início da nossa conversa, a gente estava falando sobre gastar sola de sapato para Sim. conhecer a cidade. E tem um trabalho muito forte também, principalmente divulgado nas suas redes sociais, que a gente viu durante a pesquisa, que é essa coisa de cuidar da cidade, tornar a cidade mais agradável através desse tipo de trabalho. Sim. Como o senhor se organiza nisso? Como recebe as demandas? Como que é feito toda essa organização para entender cada ponto que cada bairro precisa? Demandas, a gente recebe várias, inúmeras no nosso gabinete. É feita uma triagem, né, e essa triagem a gente consegue tentar sanar as mais complexas, né, as mais difíceis. Que é o quê? Eu vou dar, por exemplo, a gente tem uma região onde as pessoas acostumaram a jogar lixo na rua. Onde você vai, tem colchão, móvel, cama. Então, isso virou um ponto viciante. Que é o nosso trabalho, fiscalizar, pedir para o governo ir lá limpar, o Poder Executivo, mas fica esse ponto viciante. Falta o quê o nosso projeto que a gente está trabalhando em cima disso? Fazer o quê? Um projeto de incentivo a não jogar lixo na rua, porque isso causa enchente, porque deixa a cidade suja, aquilo tudo que a gente já sabe. Tem a situação também dos usuários de droga, moradores de rua, que isso vem assombrando toda a cidade. Não só a cidade, o Estado, acredito. Tem que vir um projeto do Estado para a gente conseguir sanar essa dificuldade. Seria a internação compulsória, mas infelizmente não passou pelos deputados, mas eu defendo totalmente, porque é uma forma da gente sanar essa dificuldade e a gente também evitar os furtos, que tem muitos furtos, placas da prefeitura quebradas. Lá no nosso parque tem o César Palmares, roubaram a placa do César. Então, assim, com o nome do César. Então, assim, estouram fios, roubam os fios das ruas. E isso causa um transtorno para a sociedade muito grande. E hoje a gente vê uma situação onde a população fica escondida dentro de casa, com medo de sair na rua, devido a esses maus usuários, dependentes químicos, que muitas vezes são agressivos. Além disso, tem o trabalho de buraco, tem o trabalho de poda de árvore, que acho que o que eu mais tenho de pedido hoje no gabinete é poda de árvore. Não está sendo feito ainda no serviço ainda. Tem a poda na cidade, mas não é o que realmente era. Vamos corrigir.
Já tem o serviço de poda de árvore, mas precisava de muito mais esse serviço devido às árvores nas ruas que levantam calçadas, topam calhas, causam transtorno para a sociedade. Talvez um projeto de tirar essas árvores e fazer um projeto junto com a população, ó, tira essa árvore, mas tem obrigação de plantar uma nativa que cresça até 2 metros e não levante sua calçada, que a raiz seja para baixo. Seria uma forma, um projeto que eu já apresentei no passado, de estar resolvendo essa questão. Entre outros trabalhos de zeladoria que a gente acompanha, capinação, iluminação de pública, que são coisas mais básicas, mas a gente não deixa nunca passar porque a população precisa muito e são detalhes que fazem diferença. E nesses detalhes, nesse trabalho do dia a dia, ali junto com a população, tem algo que ficou marcado, assim, nesses 3 mandatos, o senhor, uma necessidade, algo que te pediram e que transformou a realidade daquele povo, daquele lugar, daquele bairro? Nós fizemos na última gestão, né, no qual o vice-prefeito era o Luiz Zacarias, eu estava como vereador, nós levamos muita evolução para o bairro da Vila Palmares, toda a região ali, Sacadura e Vila Aquilino. Nós levamos a Policlínica, levamos 2 mercados, o Peg Pés e o Bem Barato, que em parceria, né, com os empresários da região. Levamos a Drogaria São Paulo, estamos levando outra farmácia agora. Levamos a Academia Smart Fit, dentro de um desses mercados. Iluminação de LED no bairro inteiro. Nós fizemos a reforma do CESA da Palmares, hoje de novo, infelizmente está meio depredado devido às noias. Está abandonado, eu estou cobrando a atual gestão em relação a isso. Tenho certeza que vou fazer um bom trabalho, fiscalizar e retirar os moradores de rua lá de dentro. Nós reformamos a EMEI Palmares. Foi feita a reforma do ginásio Sacadura Cabral, onde estava depredado também, cheio de morador de rua. A antiga gestão arrumou e colocou o esporte de volta dentro da comunidade. Diversos campos da região com o Society. 3 ruas com a rua nova, com asfalto novo de qualidade. Na Sacadura Cabral, né, na Santa Clara. Na Ilha Bela, na Vila Aquilino, e na Vila Palmares, na Rua Armando Rocha, tá na ponta da língua. Vamos ver o que mais. Teve muita coisa que a gente fez nesses últimos 8 anos de gestão, até mesmo junto ao prefeito Paulo Serra, né, e o vice Luiz Zacarias, essa parceria que eles tiveram, muito forte, nós como vereadores fiscalizando e passando as necessidades para eles. Tem inúmeras coisas para falar. Então foi uma conquista muito grande. Hoje a Vila Palmares, eu falo para todo mundo, é um dos melhores bairros para se morar da cidade, da região ali. Sempre tem o que fazer, mas aí o nosso papel de vereador está fiscalizando e cobrando o executivo para atender e sanar melhor a população. Uma coisa que me chamou muito a atenção, vereador, enquanto eu li ali os seus projetos, alguns que estão tramitando, são PLs voltados à saúde, que tem uma imensidão deles. Até listei alguns aqui para destacar, que tem o que autoriza a criação do Hospital Oncológico Infantil na cidade, tem um projeto que institui o Programa Andreense de Proteção à Vida, que tem foco nas gestantes, tem o que estabelece a Semana da Conscientização sobre Diabetes, tem um outro PL também que na verdade toca ali sobre a prevenção dessa mesma doença em crianças e adolescentes. Tem um outro PL que fala sobre a doação de leitores de glicemia. Então, assim, são uma infinidade. A gente poderia passar o dia aqui listando. Sim. O que significa, então, a saúde, a pauta da saúde para o senhor na cidade? Ela também é uma das maiores demandas que Santo André tem hoje? Com certeza. A gente tem um número de demandas de saúde muito grande. Foi feito o Poupatempo da Saúde, tem um bom trabalho no Poupatempo, mas ainda existe filas. Muitas vezes as pessoas ficam de pé, falta um pouco de acessibilidade, até na nossa região, muitas vezes as pessoas têm que pegar 2 ônibus para chegar ao Poupatempo da Saúde. Eu acho que não está para uma pessoa mais carente, isso pesa muito. A saúde é a nossa maior demanda. Nosso trabalho de fiscalização é sempre muito presente. Nós temos vários projetos, você viu como a diabetes, as crianças que muitas vezes não têm as fitinhas, é caro, não tem no SUS, tem um aparelho de que você está medindo constantemente a diabetes, porém é muito caro, poderia fornecer pelo SUS, isso facilitaria a vida de muitas mães e famílias da cidade de Santo André. Nós entramos ontem com o projeto também para proibir os grampos, as embalagens de fast food, esses grampos de ferro, e por que não fita plástica, por que não cordões? Já tem tecnologia para isso, a gente ajuda o meio ambiente, evita também a contaminação da comida através do ferrugem, não se machucar ali com aqueles grampos, também ecologicamente a gente ajuda o meio ambiente. Tem vários projetos que a gente tenta, sempre levando para o lado da saúde e visando também o bem-estar da população. E então, o que vem pela frente, vereador? O que o senhor tem pensado para os próximos 4 anos? Como que está aí os projetos de lei? Outros querendo estar mais próximo da população? Quais são os planos? Os planos agora sempre estar próximo da população.
Nós, como somos representantes, a família Zacarias é representante do município de Santo André, tem uma campanha pela frente, né? Nós vamos vir para deputado estadual, o Luiz Zacarias vem para estadual, fortalecendo o nosso município, fortalecendo o PL em Santo André. Isso já está sacramentado em relação até a legenda junto à diretoria, à presidência estadual, e fortalecer esse trabalho, fortalecer esse vínculo para a gente conseguir cada vez mais, dentro desses poderes, abranger a sociedade, ajudar o próximo e levar esse legado, e levar o nosso trabalho que dá muito resultado, ter aprovado em urnas, 4.700 votos, terceiro mandato, a urna não mente. Então, isso, a votação que a gente tem mostra que a população acredita e confia nesse trabalho que a gente faz no município de Santo André. Tá certo, vereador. Foi uma honra te receber aqui. Prazer Agradeço é meu. muito a presença e por aceitar o nosso convite. Obrigado, agradeço todo mundo de casa por estar assistindo, disponibilizar esse tempo para conhecer um pouco do nosso trabalho e me colocar à disposição. Vem tomar um café com a gente, vou mostrar que a gente sabe fazer a diferença e o que mais sei fazer é cuidar de você. E a gente conversou hoje com o vereador Lucas Zacarias, do PL. Falamos mais sobre os 3 mandatos do vereador, a principal diferença entre eles e as perspectivas para os próximos 4 anos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio.